Ok, eu quero que você me responda agora uma pergunta bem simples. Por que que tem consultores de sucesso e tem consultores aí que fracassam quando tentam fechar contratos? Existem esses dois tipos de consultores. O consultor que cobra um valor justo pelo seu serviço, um valor alto pelo seu serviço, altos tickets, entrega um resultado excelente, e tem outros consultores que até são tão bons quanto aquele outro, mas fracassam, ficam correndo atrás de cliente, não conseguem fechar nenhum contrato, ficam totalmente frustrados por não conseguir dinheiro trabalhando como consultor. Eu já vi esses dois tipos de perfis, eu acompanho muitas pessoas de perto e vejo isso acontecer constantemente. Existem aqueles caras que conseguem ter uma fila de espera de clientes, pessoas querendo contratar aquele consultor, e por outro lado tem aquele consultor que não consegue fechar nenhum contrato. Ou eu vou até mais além. Eles até conseguem fechar o contrato, tá? Mas eles fecham contratos que não servem. Contratos aí que só vão dar dor de cabeça, aqueles clientes monstros. Eles fecham qualquer tipo de contrato só para ter algum retorno financeiro, porque precisa pagar as contas, precisa ali pagar o colégio dos filhos, precisa colocar comida em casa, e acabam se submetendo a qualquer cliente ao invés de escolher qual cliente eles querem trabalhar. Então, o consultor de sucesso, ele escolhe os clientes vão atrás dele, diferente do consultor de fracasso, aquele consultor ali que não consegue sair do lugar, e aí ele tem que arrumar qualquer cliente, e aí ele dá desconto, ele coloca o preço lá embaixo, e quanto menos ele cobra, pior é o cliente. Eu já passei por isso, e eu quero que você entenda que a culpa não é sua. Se você é um consultor que não está tendo sucesso, fica comigo que eu vou te mostrar exatamente o que é que você precisa fazer para você conseguir sair dessa situação aí de consultor de fracasso para um consultor de sucesso, tá certo? Então é o seguinte, tem consultores que cobram aí R$ 500, por exemplo, para prestar uma consultoria ali para uma empresa, uma consultoria de SEO, uma consultoria de marketing digital. E tem outros consultores que cobram R$ 2.000 por praticamente a mesma consultoria. Eles vão fazer a mesma coisa. O objetivo no final é o mesmo, é atrair mais clientes, é fazer com que a empresa venda mais. Então, tem consultores que cobram R$ 500 por um serviço e tem outros que cobram R$ 2.000 pelo mesmo serviço praticamente, tá? E o que acontece aqui? Eu notei um fenômeno que talvez você possa, se você trabalha com consultoria, você também pode ter notado, que quando você cobra R$ 500, pode ter certeza que esse cliente, cara, ele vai tirar o seu couro, tá? Como a gente fala aqui na minha cidade. Tirar o couro o cara vai fazer de você gato sapato, ele vai te cobrar como se ele fosse, como se você fosse um funcionário dele. Essa é a verdade. Se você cobrar R$ 500, se você cobrar um valor baixo para uma consultoria, não pense que, esse cara está me cobrando pouco, então eu vou fazer pouco. Pelo contrário, quando você cobra um preço, você tem que dar o máximo de você, da sua qualidade e da sua consultoria pelo preço que você cobrou. É o preço que você acha justo, tá? Só que quando você coloca um preço muito baixo, atrai aqueles clientes que não têm condições de fazer um investimento maior. E aí eles meio que muitas vezes eles tiram ali do pouco lucro que eles têm para te pagar e eles querem ter o máximo de retorno possível ali por aqueles R$ 500 que eles estão te pagando. Então eu já peguei esse tipo de cliente, é um cliente que eu costumo chamar de cliente monstro, né? Aquele cliente ali que ele paga um valor relativamente baixo pelo que você acredita que é justo pela consultoria, e aí ele vai fazer você praticamente se tornar um funcionário dele. Ele vai ficar te cobrando, vai ficar te pedindo para fazer postagem, para ficar fazendo texto, para fazer um monte de coisa que não necessariamente você deveria fazer. O objetivo da consultoria, o próprio nome já diz, você vai consultar aquela empresa e você vai dar soluções para ela. Quando você vai num médico, você não fala o que é que o médico tem que fazer. Ele vai passar os exames, ele vai passar medicamentos, ele vai te fazer uma consulta e não o contrário. Você não chega lá e falando, olha, eu quero que você faça um raio-x aqui da minha mão, eu quero que você faça aqui um exame para mim. Não, você não chega lá falando para o médico o que ele tem que fazer. Isso se chama consulta. Ele vai te dar essa consultoria. Então é exatamente a mesma coisa aqui. Só que muitas vezes o consultor ele muda de lado. Ele entra com medo, ele entra ali querendo fechar o contrato a qualquer custo e acaba se submetendo aí a esse tipo de problema que eu já passei por isso e infelizmente é o que acontece com a maioria das pessoas. Então poucos consultores sabem cobrar o valor justo pela sua consultoria e acabam se submetendo a clientes chatos, clientes que vão tirar o seu sono. Então o que acontece? Esses
caras, esses consultores que não conseguem fechar contratos pelo preço que eles acham que deveria ser, um preço justo pela sua consultoria, porque muitas vezes não pense que esses consultores são pessoas que não têm qualidade na consultoria. Eu conheço muitas pessoas que são excelentes consultores, eu já trabalhei com pessoas excelentes, mas que não conseguiam cobrar um valor que eles achavam justo. E tinha outros consultores que nem eram tão bons assim, cobrando triplo, quádruplo do que eles cobravam. E era realmente uma coisa que você, olhando assim de fora, você acha absurdo. Só que quando a gente conhece essas pessoas de perto, a gente começa a ver que existe um processo de venda que esses consultores que não estão tendo resultados positivos não conhecem. Então você precisa entender um processo de venda. Eu não quero saber se a sua consultoria é boa ou é ruim. Isso só vai dizer com o tempo, quando você começar a atender esse cliente aqui, você vai realmente ter a prova de fogo, mas eu quero que você entenda o processo para vender a sua consultoria. É aí que mora o grande segredo, que na verdade não tem segredo nenhum, tá certo? Você só precisa entender de como fazer a venda, o processo de comunicação. A maioria das pessoas não sabe se comunicar com os seus prospects, tá certo? São as pessoas que entram em contato com você, querendo saber mais do seu serviço, e você chega ali afobado, querendo fechar um contrato, você fala mais do que o cliente, você fica desesperado ali para fechar a venda e não consegue fechar. Então, esse processo, ele é feito de forma errada pelas pessoas que não conseguem ter sucesso. Então você precisa entender o processo para você começar a vender da forma certa. Eu desenhei aqui basicamente as etapas desse processo. Primeiro é o primeiro contato, né? Aquele contato ali que a pessoa vai te conhecer. E aí você pode fazer isso através de qualquer mídia que você utiliza na internet. Se você é um consultor de marketing digital, você já sabe como, pelo menos, entrar em contato com os clientes ou fazer os clientes entrarem em contato com você. Existem aí formas de blog, vídeo, anúncios. Então você precisa fazer o primeiro contato com aquela pessoa. A pessoa precisa te conhecer. Depois que ela lhe conheceu, que ela acessou o seu blog, que ela entrou na sua lista de contatos, você vai engajar com ela. Tá certo? Você vai mostrar aí para ela, que é a terceira etapa, cases, vai mostrar conteúdos, vai mostrar o que é que você sabe fazer, por que que você deve ser o novo consultor ou o consultor daquela empresa, por que que você é o cara para aquele cara ali te contratar, para aquela empresa te contratar. E aí, nesse engajamento, você vai mostrar cases, caso você tenha algum case, é importantíssimo. Case é uma coisa que faz muita diferença na hora da gente fechar um contrato. Se você não tem case ainda, fica tranquilo que a gente pode fazer um case seu para você apresentar aí mais para frente. Mas eu quero me ater a isso agora não, tá? Eu quero só que você entenda o processo, a gente vai falar disso mais para frente. Então, depois do case, você apresentou o case que o cara conseguiu se visualizar, porque ele precisa se visualizar no futuro. Imagine aí que você promete que vai, sei lá, aumentar o número de visitantes daquela empresa, né? Você diz pro cara que ele vai posicionar o site dele no Google, vai aumentar o número de visitas para ele fazer mais venda, né? Para ele conseguir mais contatos. E aí ele precisa ver isso, ele precisa ver como é que funciona. Então, se você mostra um case, você fala para ele, olha, essa empresa aqui que eu atendi, sei lá, no ano passado, nos últimos meses, eles tinham 5.000 visitas por mês, vindas do Google, e depois da minha consultoria passou para 20.000 visitas por mês. E aí, obviamente, o telefone tocou mais, eles receberam mais contatos, eles conseguiram fechar mais negócios, e aí o cara fica louco, ele vai querer esse negócio para ele, é óbvio, né? Só se ele for muito burro para não querer fechar com você. Só que aí tem a outra etapa, que é você limitar a sua oferta. É aqui que vai fazer com que ele queira entrar em contato com você, que ele que vai querer fechar com você e não o contrário. Porque quando você vai atrás do cliente, meio que desesperado para fechar, ele vai ficar pensando, não, esse cara tá querendo fechar, se ele tá querendo fechar contrato, se ele tá desesperado para fechar um contrato, então é bom para ele, se é bom para ele não é bom para mim, tá? Então ele pensa mais ou menos dessa forma, pô, esse cara tá muito apertado aí, me enchendo o saco aqui para fechar um contrato, então tem alguma coisa errada aí. Mas não, você vai fazer o processo inverso, você vai fazer com que ele entre em contato com você. Então você vai deixar uma oferta limitada e aí você vai conversar com ele, depois você vai fazer uma oferta, conversar com ele para fazer o fechamento. E esse processo,
Ele basicamente, na prática, ele funciona assim. Você vai atrair os contatos, né, como eu falei, através de alguma mídia, através de anúncios, através do seu blog, através de vídeos, através de qualquer forma que você tem. Eu não recomendo que você faça aquele cold call, né, que é a ligação fria, que você liga para as empresas, né, você telefona, pega ali os contatos no Google, ou sei lá, na lista telefônica e entra em contato. Opa, aqui quem está falando é o José, eu sou consultor, eu quero apresentar o meu serviço para a empresa de vocês. Cara, isso não funciona. Primeiro que você não vai conseguir falar com o manda-chuva, com a pessoa que manda na empresa. Você não vai conseguir. Você vai falar ali com a secretária, no máximo vai falar com o gerente, um supervisor, não é a pessoa que manda, então você já fracassa logo daí. Então você precisa fazer com que as pessoas entrem em contato com você, que o dono daquela empresa entre em contato com você. Depois você vai fazer uma lista desses prospects, são as pessoas interessadas no seu negócio. O cara entrou na sua lista porque ele está interessado. De alguma forma ele está interessado. Pode ser que ele não te contrate, mas se ele entrou na sua lista, ele está interessado em alguma coisa sua, tá certo? E aí você vai fazer a apresentação. Você vai falar o que é que você faz, como você faz. Você pode mostrar cases aqui e você vai falar por que a sua consultoria vai mudar ali o rumo daquele negócio, tá certo? E a decisão, o momento onde você vai falar diretamente com ele é através, muitas vezes, de um webinar. Certo? Por que a gente faz um webinar? Porque se você for fazer, por exemplo, um contato 1 a 1, digamos que você fez uma lista de prospects aí de 200 contatos. Você fez ali um anúncio no Facebook e conseguiu aí contato de 200 empresários, tá? Pequenos e médios empresários aí da sua cidade. Você não vai conseguir conversar com esses 200 caras aí, tá certo? Com esses 200 empresários. Vai ser muito difícil, praticamente impossível. A não ser que você tenha uma equipe, mas mesmo assim não é a mesma coisa. Então, para você falar diretamente com esses 200, você precisa filtrar, porque desses 200 que entraram na sua lista de prospects, não são os 200 que vão fechar com você. Porque se fosse assim, seria muito fácil, né? Já imaginou você com 200 clientes? Então, não é assim que funciona. Você precisa mostrar para isso, você precisa conversar com todos e aí você vai filtrar. E esse filtro ele acontece muitas vezes por meio de um webinar. Para mim, é a forma que eu considero hoje uma das formas mais poderosas aí para você conseguir engajar com esse pessoal, tirar dúvida, conversar ali diretamente com eles de uma forma que você consegue conversar com um grupo de pessoas. Então imagine aí que você conseguiu uma lista de 200 prospects e desses 200 caras aí que você colocou na sua lista, você falou, olha, a gente vai ter aqui uma apresentação para eu mostrar sobre os cases, mostrar aqui como é que funciona a consultoria e para tirar suas dúvidas. Aí digamos que você coloca aí 80 pessoas dentro desse webinar. Se você conseguir fechar 3 contratos no final disso, conseguir falar, nem fechar o contrato ali, porque você não vai conseguir fechar o contrato ali, você vai ter que depois, você vai chamar eles para o webinar, para ali você marcar uma conversa 1 a 1, mas aí esse cara já está praticamente fechado, e aí você é só fechar realmente de fato, mandar o contrato, conversar no Skype só para fazer ali a apresentação final, tá certo? E aí você fechar realmente de fato o contrato. Mas aqui você colocou 80 pessoas aí nesse webinar, você conseguiu ali 3 ou 5 pessoas que vão realmente fazer uma aplicação para conversar com você por Skype, ou se for na sua cidade você pode ir até lá para você apresentar o seu serviço, mas geralmente a gente faz por Skype. E aí você conversa com esses 3 ou 5 caras e aí você consegue fechar. É aí que você consegue fechar, porque você conseguiu fazer todo um processo de atração dessas pessoas, montou uma lista, fez uma apresentação, os caras já estão totalmente engajados, mandou eles para um webinar onde você apresentou ele de fato ao vivo, como é que tudo funciona, e aí você filtrou. Olha, eu tenho 5 vagas aqui para a consultoria, eu não posso abrir mais do que isso, porque eu não consigo atender mais do que 5 pessoas. Então eu quero que vocês cliquem nesse botão aqui que vai aparecer durante a apresentação, e aí vocês fazem a sua aplicação para conversar comigo aí por Skype e a gente fechar essa consultoria. Então, mais do que 5, com certeza vão a fazer essa aplicação. Nesse caso aqui que eu estou falando, dessa quantidade que a gente está colocando no exemplo. Tá? Então, com certeza, mais do que 5 vão aplicar. Mas aí você vai precisar filtrar os negócios que você quer atender. É aqui que é a grande sacada. Porque aí não adianta você conseguir 10 contatos, mas são 10 empresas ruins. É óbvio que as 10 empresas não vão ser ruins de trabalhar, mas geralmente você atende ali 3, 4 ou 5 que você, essas empresas aqui eu posso atender. Porque tem algumas empresas que estão
falindo e elas vão querer a sua consultoria. Então não recomendo você atender esse tipo de cliente, porque é um cliente ali que, dependendo, a não ser que você saiba trabalhar com empresas em falência, mas eu não recomendo que você faça isso, é muito arriscado. Então eu geralmente trabalho com empresas saudáveis, empresa que já está vendendo, ela não está no vermelho, ela está vendendo, mas ela quer vender mais. Então é muito melhor você trabalhar com uma empresa que está saudável, que tem um faturamento bom, um faturamento saudável, mas ele quer duplicar as vendas, ele quer vender mais, ele quer atrair mais clientes. Porque quando você pega uma empresa no vermelho, é muito mais complicado de você dar um resultado, e se você não der, você vai ser o grande culpado, mesmo que a empresa já esteja falindo. Tá? Então ele vai colocar a culpa para cima de você, então é muito perigoso trabalhar dessa forma, que você coloca o seu nome, a sua profissão em risco. E aí você vai conversar com você vai fazer o filtro dessas pessoas que aplicaram para fazer a consultoria com você e você vai conversar com essas pessoas, tá certo? E aí você vai conversar ali só para alinhar os pontos principais ali da consultoria e fechar o contrato. Manda o contrato para ele, ele assina, manda de volta aí, faz o pagamento e você já começa. E aqui você já consegue cobrar um valor justo pela sua consultoria. Eu não vou dizer o valor, qual é o valor, se é R$1.000, R$2.000, R$3.000 a consultoria, porque isso depende de vários e vários fatores, como a sua experiência, como o engajamento que você fez nesse processo, até mesmo a região aí que você atua, tá? Mas eu quero falar sobre isso mais detalhadamente no nosso webinar que eu vou fazer aí na próxima quinta-feira. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, a gente vai fazer um treinamento ao vivo falando justamente sobre isso, todas as etapas para você conseguir aí ganhar de 5 a 10 mil reais como consultor SEO. Todo esse processo que você está vendo aqui, eu vou falar detalhadamente, vou conversar com você, vou tirar suas dúvidas, a gente vai fazer essa apresentação ao vivo, vai ser um treinamento ao vivo. Esse treinamento ele não vai ficar aberto no YouTube, não vai ficar aberto o replay aí para sempre, tá? Depois da apresentação eu vou fechar, porque é um conteúdo exclusivo, então é importante que você faça o seu cadastro e compareça aí nessa quinta-feira, que vai acontecer já agora no próximo mês. Tá certo? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você fazer o seu cadastro. Você vai receber um e-mail confirmando o seu cadastro e aí você guarda a agenda aí na sua agenda, né? Marca na sua agenda para você participar, porque vai ser uma apresentação muito interessante e muito provavelmente vai ser algo que vai ser um divisor de águas aí no seu negócio. Então, se você hoje não é consultor ainda, mas nunca fechou nenhum contrato, não tem nenhum contrato ainda com nenhuma empresa, mas você quer fazer isso, uma carreira, uma profissão para o próximo ano agora de 2018, então esse treinamento aí é exatamente o que você precisa para você começar essa carreira. E se você já é um consultor, mas você acha que não tem cliente suficiente ou não está sendo bem remunerado, tem aqueles clientes chatos, aqueles clientes que não deixam você trabalhar porque ficam te cobrando o tempo todo, que acham que você é um funcionário, essa apresentação vai te mostrar exatamente como você abandonar esses clientes e partir para clientes que você quer trabalhar, tá certo? Então eu vou deixar o link aqui na descrição, vai ser um treinamento muito interessante, eu quero que você participe, não só assistindo, mas também mandando suas perguntas aí, porque vai ser algo realmente muito grandioso, que vai ajudar muito a você a começar o ano de 2018 já com contratos engatilhados aí, pode ser até mesmo no final desse ano, tá? Porque quando você entender o processo, você já vai atrás de conseguir colocar esse processo no ar e conseguir aí os seus primeiros clientes, ou você mudar os seus clientes e vai começar 2018 aí já faturando bem mais do que você está faturando hoje, tá certo? Então eu vou deixar aqui o link na descrição para você participar desse nosso webinar ao vivo que acontecerá aí na próxima semana, já marca aí na sua agenda, tá bom? Quinta-feira às 20 horas, beleza? Então é isso. Muito obrigado, se cadastre aí embaixo e até a próxima. Tchau, tchau.